Fala galera que acompanha o Chicão Futebol Clube. Aqui vamos fazer mais um calendário com os jogos da semana. Aqui vou te deixar informado de tudo que vai acontecer nos principais campeonatos do Brasil e do mundo. Hoje vou te colocar a par de todos os jogos desta semana, que começa agora no dia 4 de março até o dia 10 de março. Para que você possa se organizar e não perder nada dos jogos que você quer acompanhar. Começamos com a segunda-feira, dia 4 de março, onde teremos apenas jogos dos campeonatos internacionais. E os mais importantes e relevantes são: na Premier League, no campeonato inglês, às 17 horas, nós teremos o jogo entre Sheffield United e o Arsenal, que está em terceiro lugar do campeonato inglês. Já pelo campeonato italiano, a Serie A, às 16h45, a Internazionale recebe o Genoa. E pela Liga dos Campeões da Ásia, às 13 horas, quem quiser acompanhar Cristiano Ronaldo, vai acontecer o jogo entre o Al Ain e o Al Nassr, time do português. Já na terça-feira, dia 5, vamos ter jogo para todos os gostos. Começamos pela Champions League com os jogos da volta das oitavas de final. Às 17 horas, o Real Sociedad da Espanha recebe o PSG de Mbappé e companhia. Lembrando que no primeiro jogo, o time de Paris venceu por 2-0. Já o outro jogo do dia é entre Bayern de Munique e a Lazio. E o time italiano venceu o primeiro jogo por 1-0 e o time alemão teve um jogador expulso nesse jogo. Foi uma confusão e tanto. Já pela Libertadores, temos o início da terceira fase, onde às 21h30, o Nacional do Paraguai enfrenta o Palestino do Chile por uma das vagas nos grupos da Libertadores. Vai começar a Copa Sul-Americana e ela vai entrar na sua primeira fase. E ela vai funcionar como? Vão acontecer jogos entre times dos mesmos países, menos com times da Argentina e do Brasil, que só vão entrar na próxima fase. Então os primeiros jogos da terça-feira são: às 19 horas, o Real Tomayapo vai enfrentar o Jorge Wilstermann. Os dois times são da Bolívia. Também teremos a Universidade Católica contra o Coquimbo Unido do Chile. Já às 21h30, nós vamos ter o Deportivo Garcilaso contra o ADT de Tarma do Peru. Já o outro jogo das 21h30 é entre Carabobo e Metropolitanos. Os dois times são da Venezuela. E às 23 horas teremos o jogo entre o Tolima, time muito conhecido pelos brasileiros, especialmente pelos corintianos, e o Independiente Medellín, os dois times da Colômbia. Agora vamos para o dia 6 de março, que já é numa quarta-feira. As oitavas de final da Champions continuam com dois jogos às 17 horas. O primeiro jogo é entre Manchester City e o Copenhagen. Lembrando que no jogo de ida na Dinamarca, o Manchester já venceu por 3-1. E o outro jogo é entre Real Madrid e o Red Bull Leipzig, da Alemanha, com vantagem para os espanhóis por 1-0. Também temos a continuação da terceira fase da Libertadores. Teremos o jogo entre os brasileiros, isso mesmo. Os dois brasileiros que se classificaram da segunda fase vão jogar entre si por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O jogo vai ser entre Botafogo e Bragantino e vai ser às 21h30. Nesse mesmo horário, o Sportivo Trinidense, time que está estreando na Libertadores do Paraguai, vai enfrentar o Colo-Colo do Chile pela última vaga na fase de grupos da Libertadores. Já nesse dia, também vamos ter vários jogos da Sul-Americana. Nós vamos ter, às 19 horas, o Universitário de Vinto contra o Nacional Potosí, dois times da Bolívia. Teremos nesse mesmo horário o Everton contra o Unión La Calera, os dois times são do Chile. Às 21h30,
Deportivo Cuenca contra o Delfim, times do Equador. Às 21h30, também teremos o Guarani contra o Sportivo Luquenho do Paraguai. Montevideo Wanderers e Danúbio do Uruguai vão jogar também às 21h30. Já às 23 horas, o último jogo do dia vai ser entre Aliança Petroleira e o América de Cali, que são dois times da Colômbia. Na quarta-feira, também teremos o primeiro jogo das oitavas da Liga Europa, que será às 14h45, onde o time português do Sporting recebe os italianos da Atalanta. Pela Copa do Brasil, na quarta-feira, nós vamos ter o início da segunda fase, onde às 20 horas o Real Brasília vai receber o Atlético Goianiense. Já na quinta, dia 7, pela terceira fase da Libertadores, teremos o último jogo de ida entre Águas Red da Bolívia e o Nacional do Uruguai. Esse jogo vai acontecer às 21h30. Pela Sul-Americana, ainda teremos vários jogos nessa data também. Às 19 horas, o Racing enfrentará o Cerro Largo, os dois times são do Uruguai. Às 19 horas também teremos o Rayo Zuliano contra La Guaira, os dois times são da Venezuela. Às 21h30 também teremos o Sportivo Ameliano contra o Olímpia, os dois times são do Paraguai. E o Olímpia é um time bem conhecido nos nossos torneios continentais. Às 21h30 também vai acontecer o jogo entre Universidade César Vallejo e o Sport Huancayo do Peru. Já finalizando essa fase da Copa Sul-Americana, dos jogos de ida, às 23 horas, o técnico universitário do Equador vai jogar contra a Universidade de Quito do Equador também. Também vamos ter jogos da Copa do Brasil, já com a segunda fase rodando. Às 19 horas, o Vila Nova de Minas vai receber o Operário do Paraná, enquanto às 20 horas o Vasco vai jogar a sua classificação contra o Água Santa de São Paulo. Já às 20h30, nós também teremos o jogo entre Souza e Petrolina de Pernambuco. Pela Liga Europa, nós vamos ter todos os outros jogos das oitavas. Lembrando que ontem, na quarta-feira, tivemos Sporting e Atalanta. Hoje teremos às 14h45 o Sparta Praga, que vai receber o Liverpool. No mesmo horário, o Roma recebe o Brighton da Inglaterra. E o Karabag vai receber o Bayer Leverkusen, a sensação europeia, para tentar uma vaga para a próxima fase. Já às 17 horas, o Olympique de Marselha vai receber o Villarreal da Espanha. O Benfica vai encarar o Rangers da Escócia. O Freiburg da Alemanha vai receber o West Ham da Inglaterra. E, para finalizar essa fase, o Milan vai receber o Slavia Praga. Todos esses últimos jogos mencionados às 17 horas. Já na sexta-feira, dia 8, não teremos nenhuma competição internacional entre clubes acontecendo. Mas para não passar em branco, vamos deixar registrado aqui que às 17 horas, o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, recebe o Mallorca. Caso você queira assistir algum joguinho na sexta, queira fazer o seu happy hour já na hora de sair do trabalho, vai estar acontecendo esse jogo. Já no sábado, dia 9 de março, o destaque fica pelos campeonatos internacionais. Pela Premier League, ou mais conhecido como Campeonato Inglês, às 9h30 da manhã, nós teremos o jogo entre Manchester United e o Everton. E às 14h30, o Arsenal recebe o Brentford. Já pela Liga ou Campeonato Espanhol, ao 12h15, nós teremos o jogo entre Cádiz e Atlético de Madrid. E às 17 horas, a sensação da Espanha, Girona, enfrentará em casa o Osasuna. Pelo Campeonato Alemão, às 11h30 da manhã deste sábado, nós vamos ter o jogo entre Bayern de Munique e o Mainz 05. Pelo Campeonato Italiano, também conhecido como Série A, às 14 horas,
A Internazionale de Milão vai viajar até Bolonha para poder encarar o time da casa. Para finalizar, no domingo, dia 10 de março, o destaque fica por conta do campeonato inglês. O destaque fica pelo jogaço entre Liverpool e Manchester City. Apenas um ponto separa esses dois clubes. O Liverpool lidera o campeonato inglês e o Manchester City está em segundo lugar. Lembrando que, para quem não acompanha tão de perto o campeonato inglês, esta é a última temporada em que o treinador Jürgen Klopp vai comandar o Liverpool. E pode ser o último jogo em que ele vai enfrentar Pep Guardiola, pelo menos enquanto durar esta aposentadoria do alemão. Já pela Liga, o líder Real Madrid recebe em casa o Celta. Pelo campeonato alemão, às 15h30, nós teremos a sensação não só da Europa, eu diria, acho que a sensação mundial, Bayer Leverkusen, que vai receber o Wolfsburg para manter a diferença que já é de 11 pontos para o segundo colocado no campeonato alemão. E pela Série A, nós teremos dois jogos. Às 11 horas, o Milan recebe o Empoli e às 14 horas teremos o jogaço entre Juventus e Atalanta. Pessoal, então é isso. Estes são os destaques da semana. Comenta aqui quais jogos você vai acompanhar durante esta semana. Com certeza, eu não vou perder nem a Champions, nem a Libertadores, que são os torneios que mais me encantam e mais me chamam a atenção. Bom, vou ficando por aqui. E se caso ainda não deixou seu like, dá essa força para nós. Mostra que estamos no caminho certo e que nosso conteúdo está bacana. Valeu, galera. Falou!